Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é o segundo domingo depois da Páscoa. É o chamado Domingo do Bom Pastor, porque o Evangelho é justamente aquelas palavras de nosso Redentor que diz, ele se compara a um pastor de ovelhas. Para nós da cidade não temos muita ideia o que é uma ovelha e um pastor. Bom, no campo isso é muito claro. A ovelha é um ser, muito dependente. Se deixarem uma ovelha sozinha alguns anos, a sua lã vai crescer a tal ponto que ela pode ser impedida, inclusive, de caminhar. Tem que cortar. Não tem um mecanismo de como os animais que trocam de pelo, inclusive, pelas estações do ano. Não, ela precisa da mão de alguém que faça isso. Nosso Senhor nos compara a ovelhas, porque nós somos dependentes. Ninguém por si mesmo consegue fazer muita coisa. Conseguimos viver um pouco, nos alimentar até aí, porque no princípio da vida precisamos da mão de alguém. Inclusive para nascer, alguma mão de uma parteira, de um médico vai ter que nos tirar da barriga da nossa mãe. E não é somente por força própria que uma criança sai do útero, no expulsivo. Tem a parte da mãe. Então uma ovelha é uma comparação de dependência muito grande que Nosso Senhor faz. Por outro lado, nós temos que ir até lá no Antigo Testamento e no tempo do nosso Redentor, porque os pastores tinham, independente da quantidade de ovelhas, mas eles pastavam juntos. Por isso Nosso Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então o que acontecia? Em tempos frios, por exemplo, quando Nosso Senhor nasceu justamente numa gruta típica dos pastores. Fazia muito frio, eles levavam as ovelhas para pastar mesmo assim, e depois juntavam todas, e as ovelhas são todas parecidas, hein? Mas, quando o pastor fulano chamava as suas, que conhecia o seu dono pela sua voz. Aí ia lá o rebanho do pastor José. Vinha o pastor Pedro e chamava as suas, e todas as suas ouvia a sua voz e seguia. Aí Nosso Senhor está dizendo o quê? Dos seres humanos, as almas criadas, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o vão seguir. Aí Nosso Senhor vai fazer duas comparações. Bom, esta de ovelhas aos que o seguem. Todos somos ovelhas. Agora, referente ao pastor, ele vai dizer que ele é um pastor bom. O bom pastor. Bom, para nós, na nossa língua, ficou meio vulgarizado. Bom é sinal de uma coisa assim, simpática. Não tão ótima ou perfeita, mas o bom, no sentido pleno da palavra. Por isso Nosso Senhor diz que bom é Deus, Deus é bom. É uma perfeição desontológica e absoluta da bondade. Não é só ser amável, é ser a amabilidade. Não é só ter a bondade, é ser a bondade. Pois então, Nosso Senhor diz, eu sou o pastor, o bom pastor. Então ele é o pastor supremo, primeiro o pastor, ele é o bom pastor. Este bom, quando Nosso Senhor diz, é o peso da divindade. Que criou as ovelhas, que as corta aí sua lã, que as nutre e as governa. Típico do pastor, porque as ovelhas não saem errantes pelos pastos. O pastor vai indicar qual pasto que ela vai comer, o tempo que elas vão ficar, aonde elas vão ficar no aprisco. Então, o bom pastor, no caso de Deus que nos criou, é o caso de Deus que nos alimenta
tanto a nossa alma como o nosso corpo. Ele fez uma comparação em outra ocasião, que não devíamos nos preocupar com excesso, porque os lírios do campo, que não fiam, se vestem com tanta glória que nem Salomão se vestiu igual. E as aves dos céus, que não têm celeiros, não passam fome, e Deus as alimenta a tal ponto, e quanto mais nós que somos seus filhos. Então, o Deus Criador é o Deus conservador. Aí nós vamos ver que também o pastor vai cuidar de tirar a lã. Aí são aqueles infortúnios e tribulações que Deus nos permite, que mesmo às vezes sendo algo cômodo, mas Deus tira de nós os nossos excessos. É o pastor, alimenta, governa, rege as nossas almas e as indica pelo caminho. Agora nosso Senhor vai dizer, também em outra ocasião, que Ele é o caminho. Então são tantas comparações que pareceriam ser muitas ilustrações, mas nosso Senhor está falando a mesma coisa. Ele é o pastor, mas qual é o caminho que as ovelhas devem percorrer para não se perder? Ele é o caminho. E qual é a vida das almas? Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também. Então ele é o pastor, ele é o caminho, ele é a vida. E as ovelhas vão percorrer todo este caminho que é nosso Senhor. Vão viver na vida que é nosso Senhor, se nós permanecermos na verdade. A verdade, que é a doutrina católica, é o cercadinho do aprisco de nosso Senhor. Quem passa está no campo do inimigo. E quem está do cercado da verdade para dentro está no pasto próprio, com bom pasto e com um bom pastor sendo bem cuidado por nosso Senhor, que é o pastor das nossas almas. Então nós vemos aí a delicadeza do Redentor. Ele não vai dizer nada mais, não vai colocar outro qualificativo e vai colocar, inclusive nessa analogia, um animal muito manso. E nós damos trabalhos para Deus, hein? Mas ele nos chama de ovelha. E essa ovelha vai pegar sarna, vai ficar suja, vai pular o cercado, vai se perder, o lobo quer devorá-la, mas nosso Senhor, Ele nos chama suas ovelhas. E esta, quando é sua, se pular o cercado, volta. Se pegou sarna, nosso Senhor vai carregar no seu ombro e vai cuidar com as suas próprias mãos. Se está suja, será alvejada também pelo seu próprio sangue. Então, queridas almas, vemos a delicadeza de Deus que é incrível. Se juntássemos, como diz o Curadás, o coração de todas as mães, nós teríamos uma pedra de gelo em comparação com o coração de nosso Senhor, que nos ama muito. E nosso Senhor não está dizendo que as ovelhas são boas. Não disse isso. Ele disse que ele, como pastor, é bom. Mas agora as ovelhas que andam pelo seu caminho, comem do seu pasto, andam protegidas pelo cercado da verdade, que é dentro da Santa Igreja Católica, aí essas ovelhas vão ser suas, estarão com eles e tem tudo para ser boas. É questão do tempo. Agora, no Redentor vai dizer que existe o mercenário, que não é o pastor, e o mercenário é chamado assim por quê? Porque ele trabalha pelo lucro. Então, isso é muito... podemos trazer isso para os nossos tempos. É como deixar o nosso gado ser cuidado por alguém assalariado. Ele não vai cuidar como seu gado, por mais que ele tenha uma boa remuneração. Se for o seu, ele vai cuidar com muito carinho, mas quando é dos outros, trata como coisa dos outros. Ou seja, infelizmente, assim trato muito mal. Porque o que ele busca? O bom trato às ovelhas? Não, o salário. Agora, nosso Senhor, o que ele ganha? O que ele ganhou com as ovelhas que ele tem? Flagelo, cuspes, coroa de espinho, blasfêmia e cruz. Isso que nosso Senhor ganhou. Nosso Senhor não ganhou nada mais do que sofrimentos. Mas ele diz assim, as minhas ovelhas são minhas, mas o bom pastor dá a vida pelas suas. O assalariado, o mercenário, trabalha pelo lucro e trata como as ovelhas como inimigas,
Por isso vem o lobo e ele foge e deixa as ovelhas serem estraçalhadas. Agora o bom pastor não, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele não disse que dá a vida pelas boas ovelhas, pelas ovelhas super obedientes. Ele disse que dá a vida por todas as suas. Desde que sejam suas, ele dá tudo para as suas ovelhas. Então, queridas almas, celebrando este santo sacrifício, nós todos temos que nos colocar aí, usando as imagens do Nosso Senhor, nós somos ovelhas. Muitas coisas Deus já fez. Nos criou, nos alimenta, nos governa. Mas neste mundo que vivemos, mesmo estando protegidos pelo aprisco, pelo cercado, que é estar dentro da fé católica, é inevitável não pegar algumas contaminações das ovelhas dos outros rebanhos, a começar por sarnas. Ou ver que o caminho dos outros rebanhos são menos estritos que o de Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor nos aperta, hein? Aí vamos vendo, olha, talvez ser daquele rebanho do vizinho seja menos custoso. Mas temos que olhar as ovelhas gordas e sadias que chegaram no céu. O que elas fizeram? O que elas comeram? O que vós ouviram? O que elas renunciaram? E o que elas ganharam? Reinar de ovelhas para rainhas do céu, o Nosso Senhor, porque servi-lo é reinar. Então, queridas almas, neste mundo que achamos, nossa religião é muito exigente, sempre foi. Temos que rezar, sempre tivemos. Isso é pecado, sempre foi pecado. Isso tenho que fazer, sempre tive que fazer. Nosso Senhor não mudou a dieta das suas ovelhas. Os pastos seguem sendo os mesmos, mas às vezes as ovelhas, olhando as que se aventuram, tende a fazer indigesto ao seu organismo os pastos de Nosso Senhor. Então nós temos que saber que Ele é o nosso pastor, Ele cuida muito bem de nós, e nós só temos como ovelhas para ser boas o quê? Ouvir a sua voz, trilhar o caminho que Ele determinou. Então, nessa condição mais bem passiva, de confiar que Ele vai nos dar o melhor pasto e nos dá, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade, que Ele vai nos fazer trilhar os melhores dos caminhos, do Calvário ao paraíso, não existe melhor, e que Ele depois vai nos recompensar, sendo Ele mesmo o prêmio da nossa conduta. Então, no domingo do Bom Pastor, é o dia de alvejar nossas almas, tirar algumas sarnas que podemos ter pego por este mundo e nos entregar nos amplexos de nosso Redentor, que é um pastor que nos carrega nos seus próprios ombros com carinho de mãe. Então, a grande confiança que devemos ter nos auxílios de Nosso Senhor. Isso serve para as dificuldades de nossa alma, as nossas tristezas, dúvidas e aflições. Serve também para os outros do nosso entorno, as preocupações, as mães que têm preocupação com seus filhos, as senhoritas com as suas incertezas e dúvidas, porque Nosso Senhor, ao ser o pastor, Ele rege tudo que toca para o bem dos seus. Desde os problemas econômicos e exteriores, as aflições mais interiores e escondidas no nosso coração, quando o báculo de Nosso Senhor entra, Ele governa tudo de nós. Tudo que nos diz respeito, e quando Nosso Senhor rege, tudo segue com perfeição própria da bondade e onipotência, sapiência do eterno Deus. Então, queridas almas, lembremos-nos que esse é o maior título que nós temos, somos ovelhas de Cristo. E a partir deste título, que nos ingressa num redil, que é a fé católica, nós temos que então ter grande confiança. O mundo vai ficar muito pior do que se encontra. A questão política, o caldo engrossará, sim, mas as ovelhas de Cristo não conhecem o abate para ser oferecido na mesa do diabo. Não conhece. Quando abateram as ovelhas gordas do primeiro século, foi para a mesa de Deus, mártires. Mas o diabo não vai comer nossas carnes. Não vai arrancar nossa lã para profanar com este mundo impuro. Tudo que sair de nós será
tirado ou receberemos da mão do eterno pastor e tudo voltará para a glória do nosso pastor. Tudo que a ovelha tem de Deus, ela vai devolver a Deus, a começar por sua própria existência, a razão da sua vida e a razão dos seus passos e da sua submissão. Então, queridas almas, em conclusão, tenhamos grande confiança em nosso Senhor. Assim como as ovelhas e os animais conhecem a voz do seu pastor e acabam abatidas depois e vendidas, saborosas ovelhas. Agora imagine o caminho de nosso Senhor, que não nos abaterá, só vai nos transplantar do aprisco da terra para o aprisco do céu. Então, confiar. Quando nós rezamos, é o pedido da ovelha de pastos. Quando nós estamos ali enroscados no arame e choramos aos pés do eterno pastor, ele olha, nos tira e faz uns curativos. A delicadeza de Deus para o nosso bem é extrema, mesmo sem merecimento de nossa parte, então temos que ter confiança. E a mesma coisa, como ovelhas do redil da fé católica, que não existe outro aprisco de Cristo, na crise da igreja, e às vezes até no maltrato dos ministros, nós temos que ir a Deus, porque o pastor de todos é Cristo. Quando ele foi dar as chaves a São Pedro e fazer papa, ele disse o que é São Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse que as ovelhas eram de Pedro, as ovelhas são de Cristo. Isso ele disse para o primeiro papa, hein? A gente fala, não, é verdade, o papa é o supremo pastor. Sim, mas ele apacenta as ovelhas de Cristo, nós somos dele. E nunca nosso Senhor vai deixar-nos sozinhos. Porque o que ele disse, eu estarei convosco até, isso inclui a consumação dos séculos. Então, queridas almas, grande confiança no nosso pastor. E quando vemos a imagem do bom pastor, qual é o nome daquela ovelha? Fulano, Beltrano. Nós somos aquela ovelha que ele carrega no ombro. Com isso, toda paz de alma, toda tranquilidade, nenhum temor. Porque, como ele diz no Salmo 22, a ovelha vai dizer ao rei Davi, o Senhor é meu pastor e nada me falta. O seu báculo me rege, me governa. Se assim for, nada temeremos. Então, que Nossa Senhora, que é a mãe do divino pastor, do bom pastor, e também é a pastora das almas, nos convença com seus cuidados maternos de estarmos sempre confiadamente no aprisco de Nosso Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo seus ditames, para depois sermos transportados deste aprisco para o aprisco do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.